Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast do Fisiamix. Eu, novamente, sou o Guilherme Aragão, aluno de licenciatura em Física da Universidade Federal da Bahia, e mais uma vez estou aqui com meu caríssimo amigo David. Meus caríssimos e minhas caríssimas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o David aqui, aluno de licenciatura e bacharelado, e hoje estamos com ela, Manuela Souza Arruda, professora aqui da UFBA. Ela que possui graduação em bacharelado e licenciatura, mestrado e doutorado em Física aqui pela Universidade Federal da Bahia. Muito boa tarde, Manuela. Boa tarde, pessoal. Obrigada, primeiramente, agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui conversando. A gente que agradece por a senhora ter aceitado participar. Acho que para começar um pouquinho o episódio, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre quem é você, como é que é o seu trabalho, o que é que você faz como pesquisadora e como professora. Até pegando um gancho do que David falou sobre a sua abertura, para dar um pouquinho mais de contexto para os nossos ouvintes, por favor. Bom, eu trabalho com física atômica e molecular. Eu trabalho mais na parte experimental, mas eu trabalho um pouco também com física teórica. Eu comecei trabalhando com cálculos de estrutura eletrônica e depois eu fui trabalhar com espectroscopia. Eu comecei a minha carreira docente em 2010 na UFRB, quando eu tinha 26 anos, fiquei 8 anos lá na UFRB e eu estou como professora no Instituto de Física da UFBA desde 2018, trabalhando no laboratório de espectroscopia molecular filmes finos. Minha formação foi toda aqui na UFBA, né, sempre na área de física atômica e molecular, tanto mestrado quanto doutorado. Na graduação, eu trabalhava apenas com física teórica, comecei com a física experimental na pós-graduação, aí fiquei fazendo um misto de física teórica e experimental. Eu fiz pós-doutorado na Itália, na Universidade de Perugia, também com física. Eu fui trabalhar com física experimental lá. Inclusive, eu até fiz um experimento no síncrotron de Trieste. Caramba! Meu trabalho aqui na UFBA também, quando eu fazia pós-graduação, o LENF não existia. Então, a parte experimental do meu trabalho, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi toda no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então, eu ia, em média, uma vez a cada semestre, durante o mestrado e o doutorado. Era uma equipe da UFBA, de alguns colaboradores, em geral iam 5 pessoas. E a gente ficava 15 dias no síncrotron fazendo medida lá. E aí, no pós-doc, eu também fui fazer medida lá em Trieste. Mas também, como a física teórica não me abandona, né? No pós-doc, acabaram surgindo uns trabalhos teóricos que eu fiz também. Que legal. Que massa. Professora, você é uma das responsáveis por laboratório e, pelo menos no semestre passado, você estava dando a matéria aqui na UFBA de laboratório de estrutura. E aí a gente queria saber que, a gente estava conversando com o professor Vitor Manci, que laboratório ele é um lugar meio volátil, é muito fácil você cometer erros no laboratório. E a pergunta é, qual foi a coisa mais cara que um aluno já quebrou no laboratório enquanto você estava dando essa matéria? Foi no semestre passado, inclusive. Mas assim, acontece, né? É um lugar volátil, é fácil de quebrar as coisas. No semestre passado, eu acho, aliás, que foi desde que eu cheguei aqui, né? Desde 2018, quer dizer, 2018 eu não ensinei o laboratório de estrutura da matéria, mas desde que eu comecei, eu acho que foi a primeira vez que aqui queimou um equipamento, que foi uma fonte de uma lâmpada de gás. E foi o único, então foi o mais caro. Eu não sei precisar exatamente quanto custa, eu acho que deve custar, eu chutaria, né, que custa em torno de uns 10 mil reais aquela fonte. Maria. Mas não tenho certeza, não. Ai. Mas a fonte foi consertada. Pelo menos, não, pelo menos. Ok, graças a Deus. O aluno está bem até hoje, ainda está cursando física. Está, mas acontece, gente.
Coisa de laboratório. Você tem alguma coisa algum mico assim de laboratório? Que você já cometeu algum erro assim? Porque Manci ele contou pra gente que ele queimou uma lâmpada que acho que era 12 volts, ele colocou em 220 e aí explodiu a lâmpada. Você já teve algum erro assim? Já. Essas coisas acontecem. Eu lembro que teve uma vez teve uma vez lá no Síncron, a gente estava fazendo medida lá, e o Síncron é um laboratório multiusuário, né? Você consegue várias pessoas usar ao mesmo tempo. Tem em torno do anel, assim, tem várias, como se fosse várias cabaninhas, várias estações experimentais, e cada grupo faz medida em uma estação. E aí a gente estava numa linha de luz fazendo experimento que eu acho inclusive que era para medidas do meu doutorado, do mestrado, eu não lembro em que tempo foi. E tinha um grupo que colaborava com a gente, de Brasília, que estava fazendo experimento em outra linha, com líquidos. E eles eram poucas pessoas lá, eles ainda ia chegar, a equipe deles não estava completa, e a gente foi dar uma ajudinha a eles. A nossa equipe era maior, então a gente se dividiu. E eu lembro que tinha você tinha que ficar, eu não sei detalhes do experimento, né? Eu tava lá só ajudando, mas eu sei que a gente tinha que ficar lá com, tipo uma como se fosse uma manivela, sei lá, uma válvula. A gente tinha que ficar com uma espátulazinha quebrando o gelo. Sim. Né? Mas o gelo estava por dentro da câmera, você mexia assim na espátula e ela quebrava lá dentro. Eu fiquei lá o tempo todo quebrando o gelo, de tempos em tempos você tinha que ir lá mexer para o gelo quebrar. E aí eu saí, e aí veio um colega me substituir, também daqui da UFBA, também estava ajudando, e da primeira vez que ele foi lá mexer, a espátulazinha quebrou. Eita. E aí ficou uma confusão, porque não quebrou comigo. Eu estava lá o tempo todo, né? Quebrou com ele. E aí ficou lá, nele não, foi Manu, porque foi da primeira vez. Mas acontecem essas coisas. Acontece. É normal em laboratório. Mas o ponto principal desse episódio é que a gente tem muito essa ideia engessada de que físico é aquela pessoa que fica isolada no laboratório, mexendo seja com um equipamento, seja com um quadro, com giz, resolvendo conta, e que físico é totalmente antissocial e que nunca faz nada além de estudar a ciência e fazer conta. E você não é assim. A maioria dos físicos não são assim. Mas você tem um hobby muito especial, que é muito diferente para parâmetro, para o estereótipo que a gente tem de físico. E a gente queria que você contasse um pouquinho sobre como foi que surgiu esse hobby. Primeiro, o que é esse hobby e como foi que surgiu ele. O hobby que vocês estão falando é do teatro. Eu comecei a fazer teatro tem um pouco mais de um ano, eu acho. O teatro ele surgiu na minha vida depois da pandemia. Eu sempre fui tímida, sempre fui muito tímida desde da minha infância. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas já foi maior essa dificuldade de interagir com pessoas desconhecidas, e quando são muitas pessoas desconhecidas juntas, e interagir em ambiente desconhecido também. Eu não me sinto confortável. E na pandemia, eu tive o privilégio de poder ficar em isolamento social. Uhum. E eu moro sozinha, então, de fato, eu estava em isolamento social na pandemia. E quando a gente retornou para as atividades na UFBA, eu acho que a minha dificuldade de interagir com pessoas desconhecidas estava pior do que antes. Inclusive no trabalho, né? Apesar de nem todo mundo ser desconhecido aqui, mas o ambiente é um pouco hostil às vezes. E aí eu resolvi fazer teatro por causa disso. Aí eu vi um anúncio de uma oficina para teatro com fins terapêuticos. Ou seja, era uma oficina de teatro para pessoas que não queriam ser atrizes nem atores. Eles queriam perder a timidez, ganhar fluência na fala. E aí eu achei a proposta legal e eu fiquei na dúvida, né? Será que é para mim? Será que não é muita exposição? Será que eu vou conseguir? E aí eu conversei com a professora que estava propondo esse curso, e eu combinei com ela que eu ia fazer um mês de aula, que eu ia fazer 4 aulas. Aí eu perguntei para ela, mas tem que dançar nessa aula?
Eu estava preocupada de ter que dançar no palco. Ela, não, mas a dança no teatro é diferente. Eu falei, tá bom. Aí eu combinei com ela que eu faria 4 aulas, um mês, e no final eu decidia se eu continuava ou não na aula. A última aula foi muito difícil para mim. Foi muita exposição. A primeira aula eu gostei, né? Achei ótimo, mas a última dessas 4 aulas eu achei bem difícil. E eu tinha decidido sair do teatro nessa 4ª aula. E aí eu comuniquei à professora, né? Chegou no final do mês e eu decidi que eu não vou continuar. E ela pediu para eu ir conversar com ela. Ela, não, Manu, chegue mais cedo, eu queria conversar com você. Eu percebi que a última aula foi difícil. E faça mais uma aula, faça a 5ª. E você decide depois da 5ª. E aí eu cheguei mais cedo, conversei com ela. Falei, né, tudo que tinha me incomodado na última aula. Foi uma conversa bem difícil, mas foi bem franca. E aí eu fiz essa 5ª aula e eu tô no teatro até hoje. Tô na minha 3ª oficina já. No final do ano passado eu apresentei uma peça no Rio Vermelho, no Teatro Cambará. Na verdade não foi nem uma peça, né? Foi uma temporada, porque foram 3 apresentações. As 3 apresentações, o teatro estava lotado, estava cheio. Uau. Mas é a generosidade dos amigos, né? Os amigos são generosos. Aí a gente apresentou uma peça que foi muito legal. Tinha de tudo nessa peça. Tinha drama, tinha humor, né? Tinha de teatro grego, teve Shakespeare, teve Ariano Suassuna. Foi muito bonita a peça. A minha cena em especial foi sobre Hipácia. Nós éramos 4 mulheres na minha cena principal, né? Porque eram várias cenas independentes. Eu participei de algumas, mas a minha principal era essa. Éramos 4 mulheres, 4 Hipácias. E foi uma releitura da vida de Hipácia. Legal. Hipácia foi uma filósofa, né? Professora em Alexandria. E ela era uma mulher da ciência. Ela foi a primeira mulher que teve o registro de ser matemática, né? E ela não quis casar, sempre viveu para a ciência. Ela foi perseguida por Cirilo, que era o bispo da época. Foi acusada de ser pagã e ela foi morta apedrejada. Caramba. Por cristãos. Caramba. Mas foi bem legal, assim. Legal. Normalmente quando a gente está falando de teatro, esse é um hobby que ele diverge bastante de qualquer coisa próxima da sua área de trabalho, ou pelo menos em primeira instância parece que ele diverge bastante. E a pergunta que eu faço foi complicado conciliar a sua vida como professora, como pesquisadora com esse hobby? Teve alguma dificuldade no início, ou você acha que só ajudou? Eu acho que, de um modo geral, ajudou bastante, né? O teatro ajuda, mas, assim, eu acho que também é complicado, sim. É complicado porque se a gente for fazer esse modelo da vida, não tem só essas 2 variáveis, né? Sim. Teatro e trabalho. Então, não tem só a Manuela, que é aluna de teatro, e a Manuela, que é professora de física, né? Tem a Manuela, que é amiga, que é irmã, que é tia, né? Que acolhe, que é acolhida, que gosta de tantas outras coisas, gosta de ler livros de literatura que não tenha nada a ver com física, gosta de viajar, gosta de ir para bar. Então, tem todas outras variáveis. E o trabalho de física, né? Também o trabalho de professora de física, não é só ficar no laboratório e só dar aula, né? Não é só a pesquisadora no laboratório e a professora em sala de aula. Mas tem a parte administrativa, que a universidade precisa funcionar, e a gente precisa estar ali, né? A gente precisa participar da administração, precisa participar de tudo na universidade, né? Se você tem extensão, você tem que levar a universidade para a sociedade, você tem que mostrar que a universidade é para todas nós e todos. Se você acredita na universidade humana, numa universidade que acolhe, né? Você tem que fazer essa universidade. Então, tudo isso junta com o trabalho de professor. Você tem extensão, tem administração, você tem que acolher aluno. Então, não é só dar aula e só ficar no laboratório e só o teatro. E eu adoro meu trabalho, eu amo o que eu faço aqui na UFBA. Eu estou no lugar que eu sempre quis trabalhar, eu estou trabalhando com um grupo que eu sempre quis trabalhar. Então, eu realmente gosto do que eu faço. Mas eu gosto de fazer também
tantas coisas outras, né? Eu amo minha vida fora da universidade e eu amo viver. E é complicado conciliar, mas eu acho que o mais complicado ainda é você não tentar conciliar, né? Eu acho que você tentar fazer essa escolha, você tentar encontrar um equilíbrio, é você escolher por sua saúde mental. É você ter esse privilégio de poder escolher por sua saúde mental. E eu nem sempre fui assim. Tinha uma época que eu vinha para a UFBA sábado, domingo e feriado. Tinha uma época que eu estava aqui sempre, que eu estava no laboratório. E só que em determinado momento eu vi, eu acho que a vida não é só isso, né? E o que me levou a fazer com que eu parasse, né, de ter essa vida, inclusive foi meu pai o motivo. Na época eu estava pertinho de defender o mestrado. Eu vinha para cá direto, eu escrevi minha dissertação toda na UFBA, eu estava aqui sábado, domingo, feriado, trazia meu almoço, comia na copa lá de baixo, não tinha copa em cima ainda. E meu pai ficou doente, ele passou mal, ele precisou ser internado. E meu pai tinha uma loja no Bonfim, que hoje é de minha irmã. E aí, na época, a gente ficou ajudando meu pai na loja, ele parou de trabalhar. Quem assumiu mesmo a loja foi minha irmã. Mas, de vez em quando, eu dava uma mãozinha para ela, né? E aí, tinha um dia que foi um domingo, que eu vinha para a UFBA estudar, escrever minha dissertação. E minha irmã tinha ido dormir na casa da namorada dela. E aí, ela me liga de noite, dizendo que ia dormir lá e perguntou se eu podia abrir a loja para meu pai. Aí eu falei, eu ia para a UFBA, mas ela falou, não, você abre a loja, quando eu chegar você vai. Aí eu lembro que eu abri a loja, meu pai já estava bem, né? Ele passou mal, e aí ele ia ter que fazer uma cirurgia, ele descobriu um problema de saúde, ele passou em 6 meses fazendo um monte de exame, até fazer essa cirurgia. E aí ele foi para a loja comigo, a gente ficou lá conversando, eu lembro que eu abracei ele e tal, fiquei um tempão lá com ele, até minha irmã chegar. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, meu pai foi internado para fazer a cirurgia. Eu fui com ele para o hospital e ele faleceu nessa cirurgia. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, né? Tipo, que se não fosse minha irmã ter ido dormir na casa da namorada e eu ter ficado em casa e ter aberto a loja para ela, eu não ia ter aquele tempo com meu pai. No dia da cirurgia, eu fui com ele, eu estava com ele no hospital. Mas assim, não foi a mesma coisa daquele tempo que a gente teve juntos, né? Sim. Que a gente expressou carinho, que eu abracei ele. Então, no meu doutorado, eu já não ficava tanto na UFBA. É claro que a gente tenta achar um equilíbrio. E eu tô tentando, né? Às vezes eu acho que eu estou falhando miseravelmente, mas eu tento. Aí, porque vem a cobrança também, né? Vem a autocobrança, será que eu não conseguia fazer mais? Mas eu tô tentando. Acho que isso é o que é importante. Sim. Voltando um pouquinho só para a parte de conciliar o hobby com o trabalho, a gente tem muitas experiências, particularmente eu e David, com professores que tentam trazer o hobby deles para o trabalho, e ao mesmo tempo a gente já entrevistou uma convidada aqui que falou que era perigoso você misturar porque o hobby acaba virando um trabalho. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que dava para fazer ou você acha que acaba ficando complicado? Como é que funciona essa hobby e trabalho juntos? Eu acho que depende muito da pessoa, né? Se você consegue levar o seu hobby com leveza para o trabalho, eu acho que não tem muito problema. Mas eu acho que se o hobby, né, que é algo que é para ser leve, que é para te trazer, né, lazer, qualidade de vida, se vai virar um peso, então aí eu acho que complica. No meu caso, quando as pessoas aqui na UFBA começaram a saber, né, que eu estava fazendo teatro, aí algumas pessoas já se animaram, né? Vamos pensar numa extensão, vamos usar o teatro, né, para fazer divulgação científica. E eu também fiquei muito animada, teve alguns estudantes também que souberam e eu conversei com eles e eles se animaram também.
Mas quando eu conversei com uma professora de teatro daqui da UF, aliás, ela é professora de teatro daqui da UF. E ela foi minha colega lá na UFRB, hoje ela está aqui também, então eu cheguei a conversar com ela, mas ela achou a ideia bem legal, mas ela estava um pouco ocupada no momento. Eu conversei com uma das minhas professoras de teatro, da oficina de teatro que eu estou fazendo, que inclusive é estudante da UFBA, né? A professora assistente. Mas, assim, não deu tão certo, a gente chegou a conversar, mas não foi muito pra frente. E chegou num momento que eu pensei que talvez o teatro, que é para ser algo leve na minha vida, naquele momento, se eu fosse tentar fazer sozinha, né, isolada, talvez se transformasse em um peso, em algo que não era para ser. Entendi. Mas eu acho que depende muito da pessoa, depende do momento. Eu, no meu caso, ainda não descartei, né, essa possibilidade. Eu acho que só não era o momento. Okay. Bom, agora vamos em direção às considerações finais. Minha caríssima Manu, a gente faz uma pergunta recorrente para todos os entrevistados aqui, que é sobre a questão de divulgação científica. E a pergunta é, você tem algum material de divulgação científica que você recomendaria para os nossos ouvintes, ou que você já consumiu em algum momento? Você tem alguma coisa em mente? Eu acompanho algumas páginas do Instagram. Teve uma página, inclusive, que é o Sertão Ciências, que é de divulgação científica, né, no sertão nordestino. Eu conheci essa página, inclusive, num podcast, assistindo a uma entrevista com um professor que é ex-aluno da Universidade Estadual de Feira de Santana. E aí eu comecei a seguir a página deles no Instagram e é bem legal. E tem outras páginas também que eu sigo, tem o Astrominas, que é Legal. que é um projeto lá da USP, se eu não me engano. E é bem legal esse projeto também. Elas tentam aproximar estudantes do ensino médio, eu acho que, se eu não me engano, da rede pública, mas eu não tenho certeza, com a vida acadêmica, né? Então elas veem conteúdo de física, de matemática, biologia, e elas têm a fada madrinha também, que é um projeto de extensão virtual. Sim. E aí mulheres que já são formadas em alguma dessas áreas, elas fazem uma espécie de monitoria dessa turma, das turmas virtuais. E é um programa bem legal. Eu acompanho elas lá na página do Instagram. Senhoras e senhores, eu queria agradecer mais uma vez a presença do meu queridíssimo Guilherme, que está aqui sempre comigo. E queria agradecer também a professora Manu por nos dar seu tempo para essa entrevista. Muito obrigado, Manu. Obrigada, gente. Eu que agradeço conversar com vocês. São companhias agradáveis sempre. Eu queria lembrar também para o nosso ouvinte que qualquer coisa que a gente citou aqui, seja a página do Instagram, seja vídeo no YouTube, tudo isso vai estar na descrição no link do Spotify. Você também pode conferir outros episódios olhando lá no Spotify. Muito obrigado e voltem sempre.